Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a lei do imigrante, aprovada lá ou sugerida pelo ministro Aloysio Nunes. Quem não conhece essa figura, pesquise na internet a história dele e entenda a história dele. Uma pessoa, no mínimo, interessante, que trabalhou com movimentos revolucionários no Brasil, pessoas que... esses movimentos que mataram outras pessoas, ok? E agora tá com uma cara de bonzinho, velhinho, num terninho bonito, etc, tal. Tinha um monte de foto dele em São Paulo, todo mundo votando para ele pro Senado, né? E assim, ontem eu acho que o Fernando Henrique falou assim, o PSDB tem que sair do governo Temer porque a gente tá se sujando. Sério, o PSDB tá se sujando com o governo Temer? Olha, sério, o governo Temer é ruim, o PSDB pior, percebe? A lei de imigração veio do PSDB, foi aprovada por esse grupo de crápulas. Agora, vocês têm noção que é a lei da imigração? Olha, um amigo meu, professor da Universidade de São Paulo, que foi trabalhar na Noruega, num centro de excelência da Schlumberger lá na Noruega, muito tempo atrás. Ele, como ia ficar muitos anos lá, ele não tinha ideia de quantos anos, na verdade, mas mais do que 6 meses, ele teve que fazer um curso sobre a cultura do país, algo que não é preciso no Brasil, ok? O imigrante pode entrar no Brasil, não precisa fazer curso nenhum, não precisa saber sobre a cultura, não precisa de nada. Ele pode inclusive impor a sua própria cultura, ok? No Brasil ele pode impor sua própria cultura. Beleza. A lei do imigrante é uma lei interessante, por favor, vocês podem ler ela. É interessante. Bom, na Noruega aconteceu o seguinte. Esse meu amigo foi fazer o curso sobre a cultura da Noruega, ok? Chamava curso de civilização, alguma coisa do tipo. E aí na primeira aula tinha ele, a esposa dele, mais umas pessoas e assim, uma multidão de muçulmanos que estavam entrando no país, ok? Uma multidão. X lá. Ok, pessoas que iam entrar tudo legalizado, tudo direitinho, por isso estavam fazendo o curso. Não estou falando dos ilegais, estou falando das pessoas que foram direitinho para lá. Aí o que aconteceu foi o seguinte, aula 1, tá? Aula 1, o professor diz assim, ninguém, aqui na Noruega, ninguém tem o direito de bater numa mulher. Aí, tipo assim, meu colega riu, tipo, todo mundo sabe disso, quem vai bater numa mulher, não faz sentido, né? E aí de repente começa a levantar a mão o pessoal dos países árabes, assim, um monte de pergunta. As perguntas começaram assim. O cara perguntava, ele não podia bater na mulher dos outros, mas na mulher dele ele podia, certo? Aí o cara fala, não, o professor fala, não, você não pode bater na sua mulher, nenhuma mulher. Aí o cara pergunta assim, como é que ele vai educar a mulher dele se ele não pode bater na mulher dele? Aí o professor explica, olha, aqui na Noruega são leis, você não pode bater nem na sua mulher, ok? Você vai preso se você bater na sua mulher. Aí outro cara fala assim, mas... ok, então um adulto não pode bater na mulher, mas o cara falou assim, se ele podia pedir pro filho dele de 10 anos bater na mulher dele caso ele precisasse. E o professor explicou, não, ninguém pode bater em mulher, você não, muito menos ensinar para criança, porque inclusive o professor falou o seguinte, tinha muitos casos de violência de meninos muçulmanos contra meninas geral, tá? Muçulmanas e da Holanda. Holanda não, Noruega. Centro de Excelência Brasileira, Noruega. No caso, então é Noruega. Eles acreditavam que as crianças agiam daquela forma porque viam os pais batendo nas mães, entendeu? Aí um outro começa a ficar nervoso lá, mas espera um pouquinho. Se a pessoa pergunta assim, se ele não pode educar a mulher dele, quem vai educar a mulher dele? E o cara explica, a mulher não precisa ser educada, percebe? Ela já é um adulto. Tipo, e assim, esse meu amigo ficou horrorizado, porque assim, a aula foi isso, entendeu? E explicando as perguntas toscas. Aula 2, foi uma semana de aula. Aula 2, o cara diz assim, o professor começa, aqui na Noruega não é permitido estuprar uma mulher.
E aí começa o bando de muçulmanos, desculpa os muçulmanos, mas assim, vocês têm que ver os amigos de vocês do Oriente, entendeu? Porque o pessoal do Ocidente ainda vai se transformar igual no do Oriente. Vocês fiquem tranquilos, uma hora eu posso falar sobre isso. Tem que ter muito cuidado, ok? E aí o cara começa assim, mas tudo bem, mas defina estupro. Aí o professor fala assim, ó, você não pode ter relações com uma mulher que não quer ter relações. Aí o cara fala assim, não, tudo bem. Outro cara pergunta assim, mas se a mulher está desacompanhada, ele pode ter relações com ela, certo? Aí o professor explica, não, você não pode. Você não pode. Nem se ela estiver desacompanhada. Ela tem o direito de andar desacompanhada. Aí um outro pergunta assim, peraí, mas por que as mulheres têm o direito de andar desacompanhada? Tipo, imagina como o professor tem que ter uma paciência para explicar algumas coisas. Agora, e aí isso vai mais além. Será que alguma das coisas que o professor explicou entrou na cabeça desse sujeito? Desses sujeitos? Então assim, eu sei que no Brasil é ensinado que os muçulmanos são da paz e que os judeus são maus, né? Que os muçulmanos são bonzinhos por atacar mísseis na cabeça dos judeus em Israel. Eu sei que é explicado isso. Eu sei que o pessoal diz assim, Israel tá tentando dominar o mundo árabe. Israel, se você for ver no mapa, é um país desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim. Os países do lado são isso aqui, enorme. E, tipo, Israel não pode ter uma faixa de terra desse tamanho, ok? Não estou discutindo o caso, mas eu estou discutindo o seguinte. Olha, tem grupos de pessoas que não são santos, percebe? Que é muito difícil conviver com esse grupo de pessoas. Vários grupos, não são só os muçulmanos, tem vários grupos. E quando você não dá nenhum curso explicando sobre a cultura do país, o cara pode falar o seguinte, ninguém pode me prender porque na verdade eu estou agindo culturalmente, com a cultura local, com a cultura que ele tinha. Percebe? Ele está trazendo uma cultura nova. Agora, ninguém vai falar nada. Do dia 15, eu acho que 15 ou 20 de novembro, eu não lembro, agora esse mês, começa a valer o Estatuto do Imigrante, ou a Lei do Imigrante, eu não sei. E o que eu posso falar é o seguinte, ninguém vai reclamar. Todo mundo tá nem ligando. Mas sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas forem reclamar, não vai dar mais para reclamar, sabe por quê? Porque ninguém vai pagar para encher um monte de avião e levar as pessoas de volta para os seus lugares. Ok? E assim, se o Brasil já tem problemas, vocês não imaginam como vai ficar com essas pessoas. Tá? Eu sei que no Brasil muitas pessoas estão se convertendo ao Islã. Tá? Eu já vi reportagens sobre isso. Tá? O que eu tenho para falar para essas pessoas é o seguinte, eu entendo que muitas religiões estão corrompidas. E que as pessoas querem, elas veem alguma coisa no Islã sobre assim... dar atenção ao Criador. Mas a gente precisa saber sempre se a história está correta. Porque assim, se a pessoa lê com carinho a Bíblia e vê que a Bíblia ela não é um livro de mentiras. Por que ela não é um livro de mentiras? As pessoas me perguntam muito isso. Como é que você sabe que a Bíblia é 100% verdadeira? Eu vou te falar uma coisa, é muito simples. Se ela fosse um livro que só apresenta coisas bonitas de um povo, só apresenta meia-verdades, só apresenta coisas magníficas de um povo, eu ficaria na dúvida. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia mostra o rei Davi, que era uma pessoa, puxa vida, né? Que, importante. Mandando o marido de uma mulher para frente de batalha para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele, sendo que ele tinha todas as mulheres que quisesse. A Bíblia mostra o caso de dois filhos de Jacó que fizeram um trato de o pessoal fazer circuncisão de uma cidade inteira, e eles fizeram circuncisão da cidade inteira e eles entraram e mataram todo mundo de forma injusta. Inclusive Jacó de certa forma amaldiçoou eles, esses dois. Então assim, imagine por que um povo faria um livro de mentiras
contando só histórias feias sobre si mesmo. Tipo, falando, olha, a gente acerta às vezes, mas e a gente erra também. E quando a gente erra feio, percebe? Porque um povo faria isso? Contar histórias feias de si mesmo. Passar para o mundo, olha, o rei Salomão, o homem mais inteligente, mais sábio que teve, casou com 300 mulheres e construiu o templo para trocentos deuses diferentes e acabou dividindo o povo dele no meio. Por quê? Por que alguém contaria histórias tão desfavoráveis a si mesmo? Se a Bíblia é uma mentira, as pessoas que escreveram, vamos supor que escreveram a Bíblia, deveriam contar meias verdades, contar só a parte boa, mas não, a Bíblia, ela é cheia de coisas muito difíceis. O livro de Jó, quem aqui em sã consciência, se quiser fazer uma pessoa seguir um livro, vai colocar o livro de Jó, um livro tão enigmático, uma pessoa que em tese, puxa, a vida era boa, etc, passou por um aperto. E ele traz muito conhecimento pra gente, esse livro de Jó. Então, quem colocaria esse livro? Se eu quisesse montar uma religião e quisesse convencer as pessoas a seguir essa religião, será que seria razoável eu colocar o livro de Jó? Inventar histórias assim que desfavorecem? Então, assim, a Bíblia ela é 100% verdadeira. A gente só precisa ter carinho para ler ela. Agora, ninguém consegue ler a Bíblia com o amor que precisa sem o Eterno, o Criador de tudo, te mandar esse amor. Se você não tiver o amor para ler ela, você nunca vai entender a Bíblia. Então, antes de ler, a gente tem que pedir auxílio ao Criador para entender tudo que está escrito lá. Ok? É um livro verdadeiro. Agora, sim, as religiões elas se corrompem com o tempo, sim, como tudo que tem o ser humano. Então, se você tá com problema com a sua religião, não tenta procurar uma religião mais fanática. Tipo, se você é cristão, pega a Bíblia e estuda em casa. Você não concorda que o padre da sua igreja colocou o nome das famílias em cada banco e cada vez que você entra na igreja você se sente desconfortável porque você pensa que aquele banco é daquela família, como já ouvi muitas pessoas e eu mesmo já vi isso? Então não vá mais na igreja, mas leia em casa, estude em casa, reze em casa. Você não precisa procurar um outro grupo de pessoas. Se uma religião bacana te leva para um mau caminho, eventualmente você percebe disso, porque uma outra religião que mal você conhece vai te levar para um bom caminho, ok? É fácil convencer as pessoas a seguirem essas coisas, mas o que eu digo é o seguinte, isso vai te levar a algum lugar, vai te dar lucro lá espiritualmente? Não vai, entendeu? Isso não vai te levar aonde você quer, ok? É isso. A Bíblia Sagrada, que inclui o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá dos judeus, que inclui os outros livros do Antigo Testamento, que, puxa vida, tem muita sabedoria, e inclui, arrematando tudo isso, a formatação do conhecimento por trás do Antigo Testamento, o Novo Testamento. A gente tem muita informação ali e aquilo já é o suficiente para a gente ter uma vida boa, ok? Bom, por hoje é isso. Se ninguém está se incomodando com a lei da imigração, eu quero só falar uma coisa. Vocês fiquem tranquilos que uma hora vocês vão se lembrar da lei de imigração. Só que quando todo mundo se lembrar, infelizmente não vai dar para voltar atrás, ok? A gente está seguindo vários caminhos ruins e eles são quase impossíveis de retroceder. Os militares agiram de forma equivocada porque não agiram ainda, né? Isso não é mesmo uma não ação é uma ação, é a ação de não fazer a ação, né? É uma decisão, né, de não agir, e agora é quase impossível fazer uma coisa assim que não de uma forma boa, sabe? E
Eu não sei, eu sei que assim, a gente tem que rezar e procurar um bom caminho através assim, do que o Criador nos inspira. Mas eu vou fazer um vídeo que é sobre o que a gente peca e por que a gente tem que corrigir isso, ok? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.